Olá, me chamo Ana Paula. Estarei lendo com vocês o livro Codependência Nunca Mais. A capa é diferente porque é uma edição de aniversário, mas o conteúdo é o mesmo que o livro que a Thalita está lendo. Hoje nós leremos a parte da introdução. Começando. Meu primeiro contato com codependentes aconteceu no começo dos anos 1960. Foi antes de as pessoas atormentadas pelo comportamento de outras serem chamadas de codependentes, e antes de pessoas viciadas em álcool e outras drogas fossem identificadas como dependentes químicos. Embora não soubesse o que era codependente, eu geralmente sabia quem eles eram. Como uma boa alcoólica e viciada, eu tempestuosamente passei a vida ajudando a criar outros codependentes. Eu achava que os codependentes eram um aborrecimento necessário. Eles eram hostis, controladores, manipuladores, indiretos, causadores de culpa, de comunicação difícil, geralmente desagradáveis, às vezes simplesmente detestáveis, e um estorvo à minha compulsão de ficar drogada. Eles gritavam, berravam, escondiam minhas pílulas, faziam cara feia, jogavam fora minhas bebidas, tentavam impedir que eu conseguisse drogas, queriam saber por que eu estava fazendo isso com eles e o que estava errado comigo. Mas eles estavam sempre lá, prontos para me resgatar dos desastres causados por mim mesma. Os codependentes de minha vida não me compreendiam e a incompreensão era mútua. Eu mesmo não compreendia nem a mim nem a eles. Meu primeiro contato profissional com codependentes aconteceu anos mais tarde, em 1976. Naquela época, em Minnesota, os viciados e alcoólicos já haviam se tornado dependentes químicos. Suas famílias e seus amigos haviam se tornado outros significantes, e eu me tornara uma viciada e alcoólica em recuperação. Naquela época, eu trabalhava como assistente social na área de dependência química. Nessa vasta rede de instituições, programas e agências que ajudam as pessoas quimicamente dependentes a ficarem boas. Como sou mulher e a maioria dos outros significantes naquela época era de mulheres, e como eu era mais nova e nenhuma das minhas companheiras de trabalho queria fazê-lo, meu chefe, no centro de tratamento de Minneapolis, designou-me para organizar grupos de apoio para esposas de viciados que frequentavam o programa. Eu não estava preparada para aquela tarefa. Ainda achava os codependentes hostis, controladores, manipuladores, dissimulados, causadores de culpa, de comunicação difícil e muito mais. Em meu grupo, eu via pessoas que se sentiam responsáveis pelo mundo inteiro, mas que se recusavam a ser responsáveis por dirigir e viver as próprias vidas. Vi pessoas que constantemente se doavam a outros, mas que não sabiam como receber. Vi pessoas se doerem até ficarem revoltadas. Mulher se doar e sofrer tanto que morreu de velhice e causas naturais aos 33 anos. Era mãe de 5 filhos e casada com um alcoólico, preso pela 3ª vez. Trabalhei com mulheres que eram especialistas em controlar tudo ao seu redor, mas essas mesmas mulheres duvidavam de sua capacidade de cuidar de si mesma. Vi pessoas como zumbis, correndo de uma atividade para outra sem pensar. Vi bajuladores, mártires, estoicos, tiranos, bêbados decadentes, bêbados dependentes e parafraseando em sua peça de teatro A Grande Esperança Branca, de rostos despencados, distribuindo desgraças.
A maioria dos codependentes era obcecada por outras pessoas. Com grande precisão e detalhes, podiam recitar longas listas dos comportamentos dos viciados, ao que pensavam, sentiam, faziam e diziam, e o que não pensavam, não sentiam, não faziam e não diziam. Os codependentes sabiam o que os alcoólicos ou os viciados em outras drogas deviam e não deviam fazer. Especulavam longamente sobre as razões que os levaram a fazer ou não aquelas coisas. Mas mesmo codependentes que compreendiam tão bem os outros, não conseguiam enxergar a si mesmo. Não sabiam o que sentiam, não tinham certeza do que pensavam e não sabiam o que poderiam fazer para resolver os próprios problemas. E se tinham problemas, não relacionados aos seus alcoólicos. Formavam um grupo formidável, aqueles codependentes. Sofriam, reclamavam e tentavam controlar tudo e todos, menos eles mesmos. E com exceção de alguns modestos pioneiros em terapia familiar, muitos assistentes sociais, eu inclusive, não sabiam como ajudá-los. A área da dependência química estava florescendo, mas a ajuda era concentrada apenas no viciado. A literatura e o treinamento sobre terapia familiar eram escassos. De que os codependentes precisavam? O que queriam? Não eram apenas uma extensão do alcoólico, visitantes no centro de tratamento? Os alcoólicos tinham uma boa desculpa para serem tão malucos? Eles viviam bêbados. Mas os outros significantes não tinham desculpa, eram daquele jeito mesmo sóbrios. Eu logo incorporei duas crenças populares. A primeira, esses codependentes loucos ou significantes estão mais doentes do que os alcoólicos. A segunda, não é à toa que o alcoólico bebe. Quem não beberia se tivesse uma mulher louca como aquela? Naquela época, eu já estava sóbria há algum tempo. Começava a compreender a mim mesma, mas não compreendia a codependência. Tentei, mas não consegui. Até anos mais tarde, quando comecei a me envolver tanto no caos dos alcoólicos que deixei de viver minha própria vida. Deixei de pensar, deixei de sentir emoções positivas e estava cheia de raiva, amargura, ódio, medo, depressão, impotência, desespero e culpa. Às vezes, queria deixar de viver. Não tinha energia. Passava a maior parte do tempo preocupando-me com pessoas e tentando descobrir como controlá-las. Não conseguia dizer não a qualquer coisa, menos a diversão. Nem se minha vida dependesse disso, e dependia. Meus relacionamentos com parentes e amigos ficaram de cabeça para baixo. Senti-me terrivelmente injustiçada. Perdera-me a mim mesma e não sabia como isso tinha acontecido. Não sabia o que havia acontecido. Achei que estava ficando louca e pensava, de dedo em riste para as pessoas à minha volta, que a culpa era delas. Desgraçadamente, além de mim, ninguém mais sabia o quão mal eu me sentia. Meus problemas eram meus segredos. Ao contrário do alcoólico e de outras pessoas ou problemáticos em minha vida, eu não saía por aí fazendo grandes sujeiras, esperando que alguém as limpasse atrás de mim. Na verdade, comparada aos alcoólicos, eu parecia muito bem. Eu era tão responsável, tão segura, às vezes não tinha certeza de ter problema. Sabia que me sentia miserável, mas não compreendia porque minha vida não estava boa. Depois de zanzar em desespero por algum tempo, comecei a compreender. Como muitas pessoas que julgam outras duramente, descobri que acabara de fazer uma longa e dolorosa caminhada ao lado daqueles a quem eu tinha julgado. Agora,
Compreendi aqueles loucos codependentes. Eu me tornara um deles. Pouco a pouco, comecei a escalar meu abismo sombrio. Ao longo do caminho, desenvolvi um apaixonado interesse pelo assunto da codependência. Como assistente social, embora não trabalhe mais o tempo todo na área, ainda me considerava uma. E como escritora, minha curiosidade foi despertada. Como uma codependente inflamada e prestimosa, segundo um frequentador do Al-Anon, que precisava de ajuda, eu também tinha interesse pessoal no assunto. O que acontece com gente como eu? Como isso acontece? Por quê? E mais importante ainda, o que os codependentes precisam para fazer se sentirem bem e para continuarem assim.